Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica e hoje eu tenho comigo aqui a presença do professor Wilson Porte. Nós estamos aqui na semana intensiva do seminário e a gente teve um tempinho aqui para poder trocar uma ideia. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui falando com a gente. Alegria. Valeu. O Wilson Porte é professor aqui no Martin Busser, é pastor também na Igreja Batista de Araraquara. Autor aí de diversos livros. Tem um livro interessantíssimo sobre o Benjamin Kitt. Inclusive foi o primeiro livro seu que eu li, que eu comprei. Muito legal. Tem um livro sobre depressão e graça. Fala um pouquinho, pastor, dos livros que você tem, da sua... Legal. Fora esse livro, Um Pregador da Graça, né, onde eu conto a história de Benjamin Kitt, tem esse livro sobre depressão, publicado pela editora Fiel, chamado Depressão e Graça, onde eu falo do cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Tem um outro livro editado pela editora Visão Cristã, onde eu conto um pouco da história da Bíblia e a história da tradução da Bíblia, de como a Bíblia chegou até nós. Tem um outro livro publicado pela Concílio, chamado Um Guia para a Nova Vida, que é um material para discipulado e para crescimento no conhecimento das doutrinas básicas da fé cristã. E o último livro que foi publicado se chama Unidos pela Cruz, que é a mensagem de Efésios para a igreja de hoje, foi publicado numa série de comentários da Vida Nova. Ok. A gente, como o nosso canal é um canal sobre livros, é um canal que a gente faz resenha de livros, eu quero trocar uma ideia com o pastor então sobre essa questão de literatura. E eu começo perguntando o seguinte: eu vejo que você é bem apegado à leitura, além de escritor, né? É bem apegado à leitura. Eu te sigo lá no Goodreads, que é eu já falei desse programinha aqui no canal, depois eu vou deixar um link aqui para vocês, que é um programinha que ajuda a organizar as leituras e tal. Na sua opinião, o quão importante é a leitura, e aqui eu digo no geral, para o cristão em geral, não só pastores, seminaristas, mas para o cristão ali, membro da igreja mesmo? Eu creio que uma das formas da gente aprender a viver e aprender as artes, as ciências de um modo geral, é pelo exemplo. Uma das formas é a gente ser discipulado, instruído, ensinado por alguém e a gente aprender por imitação. Mas sem dúvida nenhuma, uma forma muito importante de aprendermos coisas é por meio da leitura. A leitura nos abre campos que jamais a imitação abrirá. A leitura nos leva para lugares e para conhecimentos e para realidades que, por mais que a gente conheça pessoas a vida inteira que tentem passar para nós, comunicar para nós certas coisas, não nos darão tudo aquilo que a leitura pode nos dar. Então a leitura ela permite de fato essa abrangência no campo do conhecimento, não somente na nossa área de pesquisa, a área que a gente gosta de estudar, aquilo que a gente gosta de ler, que é a nossa área de paixão, de estudo, mas outras áreas da vida. A leitura permite um acesso mais rápido, um alcançar mais imediato de certos tópicos, assuntos que te chamem a atenção e que ao invés de você fazer um curso ou conversar com uma pessoa, para quem gosta de ler e tem o hábito da leitura, vai ser muito mais rápido você ler do que participar de um curso, participar de um treinamento, se o que você quer não é uma titulação, mas é apenas conhecimento em cima daquela área. Então o cristão ele é chamado para dominar a criação, para ter cultura, domínio cultural necessariamente. E eu creio que parte da forma como os cristãos cumprem o seu mandato cultural é lendo, é estudando, é conhecendo. Eu entendo que a leitura ela não é natural para ninguém, mas a partir do momento que você cria o hábito de ler um pouquinho por dia, isso vai aumentando. É que nem fazer exercício físico, é que nem outras coisas da vida, né? Isso vai criando um gosto, praticamente um vício em você, porque você vai percebendo os benefícios disso, os prazeres que isso te dá. Então essa é uma das razões, algumas das razões pelas quais eu entendo que o cristão deve ler e se apegar à leitura. Interessante. Ainda nessa pegada, você acha que existem gêneros específicos que o cristão deve ler, ou é indicado ao cristão ler de tudo? Ou teria alguns gêneros específicos que você diria assim, não, isso aqui não seria interessante? Eu acho que o cristão deve ler de tudo. Obviamente o cristão deve ler principalmente aquilo que o torna mais maduro, o edifica na fé. Então ler a Bíblia diariamente é fundamental. Não é um livro que você lê e fecha para nunca mais voltar a ele. Eu creio que outros livros que nos ajudem a crescer na palavra de Deus é fundamental também. Então livros de doutrina, livros de biografia, livros de história da igreja, que nos ajudem a ter uma
uma visão, uma cosmovisão cristã a respeito de tudo. Livros sobre ética cristã. É fundamental para a gente poder ter uma opinião sobre aborto, sobre outros assuntos que estão em voga e que às vezes a gente não tem resposta porque a gente não tem leitura, não busca conhecimento, né? Não tem bagagem, né? Não tem bagagem. Agora, é saudável também que o cristão leia sobre a história do mundo, leia sobre o que está acontecendo, leia ficções, leia romances, leia biografias. Eu acho que tudo isso é saudável. Agora, eu acho que a gente não tem que se preocupar com aquilo que o cristão deve ler, mas com o que o cristão não deve ler. Porque há muitas coisas que nos distraem apenas, mas não nos trazem maturidade, não nos trazem crescimento algum. Pelo contrário, são leituras que excitam em nós paixões pecaminosas, nos levam para certas práticas que entristecem a Deus, que descaracterizam o ser humano, desumanizam o próximo, fazendo com que a gente tenha atitudes que não são atitudes de gente, atitudes de cristão, atitudes de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, eu creio que a gente deve selecionar o que não lê e não perder tempo com certas coisas que não vão levar a gente para lugar nenhum. E, infelizmente, hoje, as primeiras mesas das papelarias ou das livrarias ou das bookstores ou, sei lá, das bancas que vendem livros, elas colocam logo de cara os que mais vendem. Em via de regra, são livros que exaltam o adultério, exaltam a traição, livros de pornografia feminina, como muito se trata hoje em dia, como 50 Tons de Cinza e outros, né? Então, isso precisa ser muito bem pensado também, porque nós somos uma geração muito exposta à sexualidade. E muito tem se explorado nessa área ultimamente na literatura. Diferente de como antigos escritores o faziam. A gente não vê essa exploração sexual no campo literário antigamente como se vê hoje. Os pais da literatura brasileira não usavam desse expediente para poder conquistar o seu público. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso hoje em dia e pensar naquilo que a gente não deve ler. Interessante você falar isso, porque quando a gente abre o Kindle ali, naquela lista de livros independentes, os mais vendidos são livros de conotação sexual. Sim. São livros com essa questão pornográfica e tal. Interessante. Ainda dentro disso, então, para a gente finalizar, que dicas você dá para a pessoa melhor organizar os seus hábitos de leitura? Ter uma vida de leitura organizada. Quais seriam as dicas? Eu acho que é que nem tomar remédio e fazer exercício físico. A leitura não é algo natural para nós. Eu acho que a gente não gosta de ler. Ninguém nasce gostando de ler. Você fala, não gosto de ler, mas nunca ninguém gostou. Nunca ninguém gostou. A gente aprende a ler. Como ninguém gosta de tomar remédio, ninguém gosta de fazer exercício físico, só que são coisas que nos trazem benefícios. Hoje talvez você conheça gente que diz, eu amo ler, sempre gostei de ler, mas essa pessoa passou a gostar de ler em algum momento da vida dela. Aprendeu, né? Aprendeu a ler e aquilo se tornou um gosto. Então a leitura tem que ser assim também. Como você não tome uma dose imensa de remédios para ficar curado, como você, quando começa exercício físico, não começa pegando os pesos mais pesados ou correndo 42 quilômetros, você também não deve começar a leitura já se dando, eu vou ler 2 horas hoje. Porque isso não vai funcionar. Você vai ler 2 horas hoje, você vai voltar a ler de novo daqui 6 meses. Então, se programe, se agende, marque no teu celular, no teu despertador, você vai ler 5 minutos hoje. Leia 5 minutos hoje. Amanhã leia mais 5 minutos. Se for muito 5 minutos, leia 1 minuto. Mas crie o hábito como se fosse um remédio. Porque eu creio que a conta-gotas você verá o teu gosto pela literatura se tornando numa lagoa. Mas é de pouco em pouco, aumentando, deixando que aquilo se torne um prazer para você. E fazendo disso um hábito regular. Talvez nos teus dias de folga, dobrando esse tempo. Se você lê 5 minutos por dia, no teu dia de folga leia 10. Mas não leia mais do que isso. Feche. Saia daquele momento com um gostinho de quero mais. Aí você fala, mas eu quero ler mais. Não, fecha. Fecha o livro e vai fazer outra coisa. Fica naquela, eu preciso ler de novo, eu preciso ler de novo. Amanhã você vai pegar com gosto o livro para ler de novo. Vai chegar uma hora que você vai naturalmente ter esse gosto, essa paixão. A hora que acabar o livro, você já vai pensar em outro. Isso é uma outra coisa. Você tá lendo um livro, já pensa no próximo que você vai ler. Eu tô lendo agora, sei lá, O Peregrino de John Bunyan. Beleza, mas qual vai ser o próximo? Não tem o próximo ainda. Tenha um próximo. Já compre um próximo depois do Peregrino.
porque isso te força a pensar, eu tenho que terminar esse para chegar naquele, e vai olhando para aquele. E procure comprar livros, não livros que indicaram que foram legais para outras pessoas, mas livros que você acha que vão ser legais para você, que te chamem a atenção. Se você não gosta de teologia, mas gosta de biografia, não vai comprar um livro de teologia sistemática. Compra um livro de biografia, faça da leitura um hábito que no começo te seja agradável, não é para ser chato, é para ser legal. E depois, então, com o hábito da leitura, você vai conseguir ler tipos literários, gêneros que não são aqueles que te dão mais gosto, mas que agora com o hábito da leitura vão ser mais digeríveis, digamos assim, né, na hora de você ler. Ok, é isso. Pastor, valeu. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades aí para estar juntos de novo. É isso, pessoal. Até mais, até os próximos vídeos desse canal.